Quero agradecer muito, Davi. Vou chamar pelo primeiro nome, você quer que ponha um título antes? Não, Davi. Doutor? Não, Davi. Davi Lago, Davi, eu prefiro. Davi Lago. Davi. Você sabe que você está um pé de fazer parte da nossa igreja, né? Lagoinha, né? Lago para Lagoinha, dá um passo. pulo, dá um passo. Ou você é mineiro ou você é paulista, Davi? Eu nasci em São Paulo, capital, vim para Belo Horizonte com 12 anos de idade, em 1998, juntamente com minha família, meus pais, pastor Elienos e pastor Esmeralda, na Igreja Batista Getsemane, né, com o pastor Jorge Linhares. Aí cresci aqui 17 anos, foi aqui que eu me formei na Faculdade de Direito da PUC, foi aqui que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral na igreja, foi aqui que eu casei com a Natália, foi aqui que minha filhinha Maria nasceu. E aí, há 4, 5 anos agora, eu retornei para a cidade de São Paulo, onde estou prosseguindo nos meus estudos e naquilo que nós temos proposto de planejamento de discurso para o Brasil, na imprensa, no portal G1, escrevendo no blog do Matheus Leitão, também no Estado da Arte, no Estadão, e a gente está continuando o trabalho lá. E você falou de duas grandes mídias que nós temos aí, que estão na berlinda. Hoje em dia, muito tem se falado do G1 e do Estadão. Fala-se também da Folha, vamos pegar esses dois órgãos aí. Como é que é produzir para esses tipos de órgãos de imprensa? Você tem liberdade de expressão ou eles que determinam as pautas? Como é que é Não, isso? No meu caso, eu tenho 100% de autonomia. Eu escrevo no blog do Matheus Leitão, que é um blog da política, e lá eu escrevo especificamente sobre marcos civilizatórios, sobre os direitos humanos, sobre consensos civilizacionais que dizem respeito a todas as pessoas. Eu tenho plena autonomia. E no Estado da Arte, ele também é um caderno autônomo no portal do Estadão, onde nós discutimos junto com uma série de ensaístas, escritores, professores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sobre os principais temas mundiais, sobre política, sobre diálogo, sobre as pessoas saírem de suas bolhas. Então eu tenho plena autonomia. E fica muito assim também, né, Cássio? As pessoas vão ficando nas suas bolhas sociais. Sim. Né, nas suas bolhas sociais. E é um simplismo e uma ingenuidade também entender o papel da imprensa, entender, por exemplo, o papel da Rede Super. O papel da imprensa, dos principais, é justamente esse, é fiscalizar o poder, é dar transparência, é interesse de todos. Então, na verdade, é um espantalho quando você fica demonizando, fica brigando com a mídia. A mídia, no caso, por exemplo, do protestantismo. O protestantismo, ele surfa na prensa de Gutenberg. Foi Sim. a prensa de Gutenberg, né, que trouxe a possibilidade de disseminar a informação. Então, as pessoas, quando elas têm o compromisso com o debate sério, com o debate de ideia sério, ela não tem medo das mídias, não tem medo da internet, não tem medo do canal. Pelo contrário, faz um bom uso disso. Bom, a gente não programou as perguntas, né? Então eu vou perguntar, se você não quiser responder, depois a gente edita o programa, não tem problema não. Mas tivemos um caso de censura, muito recentemente, se não estou enganado, foi no mês de abril, final do mês de abril, quando 2 ministros do Supremo estiveram envolvidos na discussão com a revista Cruzoé virtuais e, se não estou enganado, o portal Antagonista. Aquela situação... Antagonista é a revista Cruzoé também. Cruzoé e Antagonista. Aquela questão do amigo do meu pai, e que foi barrado. Você considerou aquilo censura? Sim, eu fui totalmente contra, não faz nenhum sentido na área da informação, tanto é que qualquer pessoa tem facilmente acesso à reportagem. Acabou que a decisão ela amplificou a revista Cruzoé, que não é tão lida assim, fora dos meios mais acadêmicos, do pessoal mais envolvido na cobertura política. O que está acontecendo na sociedade contemporânea é algo não difícil de entender. A pluralidade está aumentando. Quanto mais as pessoas conversam entre si, quanto mais o mundo vai ficando conectado, vai quebrando a homogeneia que, por exemplo, havia na Europa, que é ancorada na cristandade, ancorada em valores gregos, judaicos. Isso foi se dilacerando de modo acelerado nos últimos 50 anos. Né? E aí, quando você tem uma instabilidade de ideias tão grande, a censura vai ficando cada vez mais sem sentido no mundo com a internet. Por exemplo, 2 semanas para trás, quando teve um incêndio na Catedral de Notre Dame, horas antes de ser noticiado pela imprensa tradicional, nas redes sociais já era possível acompanhar em tempo real o que estava acontecendo. Então, esse é o mundo do século XXI.
Então, medidas assim positivas, elas não têm tanta eficácia mais como antigamente, né? É necessário uma nova arquitetura das liberdades públicas, né? É o tema do momento, é o tema onde todo mundo pode falar, onde todo mundo tem a possibilidade de ser ouvido, tem voz. Então, como conciliar isso? Isso vai partir da própria sociedade. Uma nova coesão social, né? Novas forças na própria sociedade que vão determinar isso. E não uma simples assinatura de caneta. Uhum. Porque na rede social eu posso, inclusive, difamar alguém. Posso, que eu digo, eu tenho a possibilidade de difamar alguém, de soltar uma fake news, e isso também não é correto, né? Isso não é correto. Então, a humanidade está aprendendo a lidar com esse novo poder, uma espécie de um novo fogo, uma nova... Isso, como a eletricidade, em 90 anos, o homem sai da luz de vela e pisa na Lua. Está completando agora 50 anos a lunagem da Apollo 11. Então, em 90 anos, olha o que a eletricidade fez no planeta Terra. Nós já estamos agora naquilo que é chamado de indústria 4.0. Já foi a revolução industrial do vapor, da eletricidade, digital, agora é a revolução genética, Então, a aceleração disso tudo é um fato difícil de lidar. Ninguém está sabendo lidar direito com isso ainda. Você vê, alguns anos atrás, 2014, 2015, um jovem de 15, 16 anos em Hong Kong, na capa da revista Time, reunindo milhares de pessoas em manifestações. Então, o direito, toda a sociedade civil está aprendendo a lidar com essas novas ferramentas poderosas de amplificação. E, claro, eu concordo com o que o senhor disse, Cássio. A gente tem que chegar agora a novos consensos dentro desse novo cenário. Do mesmo jeito que tem um direito na rua, tem que ter um direito nesse novo espaço digital, exatamente. Claro. Né? O cyberespaço, ele precisa de uma regulamentação. Eu lembro, na primeira eleição do Obama, já se vão em alguns anos, que me chamou a atenção o Obama. Eu lembro da imagem como se fosse hoje. Ele falando com as pessoas que estavam ali para mandarem uma mensagem no celular dele. Acho que nem era smartphone na época, era um celular que você mandava pelo Messenger, alguma coisa assim. E ele estava mostrando que havia uma possibilidade, fora da imprensa tradicional, dele se comunicar com o seu eleitorado. E ele foi eleito, né? E por incrível que pareça, o fenômeno Trump, depois, acabou usando muito as redes sociais, a tecnologia evoluiu, já usando as redes sociais. E no Brasil, me parece que o governo Bolsonaro tem feito muito isso, de ir por uma outra via, que não a imprensa tradicional, né? Aqueles vídeos caseiros que o Bolsonaro fazia, parece que hoje ainda faz alguns, né? Você entende que essa questão das redes sociais, das mídias sociais, elas realmente dão uma nova configuração da participação política da população? Então, isso é inquestionável. Não se sabe, por óbvio, onde tudo isso vai dar. Mas é interessante firmar algo aqui também. Não é só com hashtag que se muda a realidade. A realidade não se resume a ficar uma hipersimplificação. E esse é um aspecto negativo, né? Porque a cidadania se dá na realidade das coisas. As pessoas morrendo de fome, as pessoas sofrendo violência. Então, nós precisamos encontrar um meio termo. Não é nem só pensar que é uma democracia digital. Não, a vida continua acontecendo em carne e osso, pessoas de carne e osso. Agora, com relação a isso, nessa colocação, eu concordo com ela, Cássio. Elas chegaram para ficar, as mídias sociais, e é um problema também de desenho dos estados no mundo hoje. Como você controla fronteiras é uma coisa, agora como que você controla a informação indo de um lado para o outro? Um exemplo disso foi aí o Wikileaks, por exemplo, revelando dados. Então, a sociedade tem que participar ativamente dessas questões, porque é o melhor para todo mundo. Por exemplo, você citou o Wikileaks. O que você pensa sobre a prisão do Assange, que ficou anos na Embaixada do Equador? Porque o que o Assange fez? Ele foi um X9. Né? Ele traz da Deep Web, que já tem, as pessoas têm acesso à Deep Web, têm acesso àquelas informações, e joga para a superfície da internet. Você julga importante? Sim. Existe um autor, um jurista muito conhecido, que foi o Norberto Bobbio. E ele fala muito sobre a dualidade do poder. O poder, ele tem duas faces. Uma face pública e uma face oculta.
Isso é chamado de opacidade do poder. Existe uma parte do poder que nós não temos acesso, como o copo é transparente. Mas existe uma parte do poder, quando sentam lá os generais, quando sentam as autoridades, eles decidem ali, nós não temos a plena transparência de acessar aquilo que está acontecendo. E existe um preceito na teoria política que é quanto maior o segredo do poder, maior a efetividade desse poder. E aí você fala assim, é possível então o poder ser 100% transparente? E a resposta que vai ser dada é não. Nós precisamos de portas e trancas nas cidades. É uma evidência simples. Nós precisamos de senhas no telefone, senhas no e-mail. Então a realidade mostra, a prudência aponta que nós devemos ter proteções. Então qual que é o limite aí do poder? A regra é a publicidade numa democracia, mas mesmo em uma democracia é possível colocar sigilo em algumas investigações, sigilo com qual que é a linha? Segurança, a segurança das pessoas. Como nós vivemos numa comunidade de estados, a ONU é um meio campo ali, um lugar de discussão, mas a ONU não tem a força de um estado. O direito internacional não tem a força de uma lei interna de um estado autônomo, o poder de um estado. Então, no frigir dos ovos, como a gente diz, o poder no mundo é contrabalanceado militarmente. Então, é necessário segurança de dados. E aí, quando algumas fronteiras são atravessadas, eu não sei a fundo especificamente, não parei para ler a fundo como é que são as acusações do Wikileaks, mas é claro que há aí vazamento. Se você coloca em segurança nações, o mundo com terrorismo, o mundo com narcotráfico, narco-estado, então é claro que tem que ter algumas proteções, isso é evidente. Quero voltar para a situação do Supremo, sabendo inclusive que o pastor Davi Lago, foi orientando de iniciação científica da nossa ministra Carmen Lúcia, aqui na PUC Minas. Eu quero conversar um pouquinho sobre o perfil da ministra Carmen Lúcia e o perfil dos ministros do Supremo e do grau de politização deles. Nós vamos saber disso depois do intervalo. Vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje tendo o prazer de receber o pastor Davi Lago. Estamos conversando sobre política. Pastor Davi tem um livro muito importante sobre polifonia. É polifonia? Brasil polifônico. Brasil polifônico. Por que Brasil polifônico, Davi? Eu procurei um sinônimo de plural. Algumas palavras vão ficando bem desgastadas, né? E vão ficando travadas já dentro de um jogo altamente politizado. E eu queria uma palavra que apontasse para um fato. As pessoas têm opiniões diferentes, podem ter suas opiniões diferentes. E minha esposa, a Natália, ela é cantora lírica, formou aqui na UFMG. E aí um dia eu vi nos livros dela lá a palavra polifonia. Falei, eu gostei dessa palavra aqui. Aí, várias vozes, o conjunto de várias vozes. Mas a polifonia também se tornou um conceito na filosofia da linguagem, que é justamente isso, o acúmulo de vozes. E é isso que é o Brasil. O Brasil, quem nós somos? Cerca de 210 milhões de vozes únicas, irrepetíveis. A voz, como uma impressão digital, nenhuma pessoa tem a mesma voz que a sua. Você pode ter um timbre semelhante, mas a voz é única, como a impressão digital. E não apenas por isso, por um dado fisiológico, genético, mas a voz é a sua história, As pessoas têm histórias irrepetíveis. Então, esse é o Brasil de hoje, o Brasil polifônico, um Brasil que tem gays, que tem evangélicos pentecostais, que tem a pessoa do norte, a pessoa do sul, tem que entender, e a gente tem que chegar no consenso. O pastor batista Martin Luther King, ele falava assim, ou aprendemos a conviver, ou morreremos como animais. E é a mesma coisa até hoje. Falar em vozes, quando a gente pensa no Supremo, 11 homens, 11 cidadãos, homens e mulheres estão ali. Que vozes eles representam? A Constituição do Supremo brasileira é muito semelhante à da Suprema Corte nos Estados Unidos, que é a indicação do Executivo com o filtro do Senado. E eu até comentei que você foi orientando da ministra Carmen Lúcia na sua graduação. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela chegou ao Supremo por indicação de um presidente da República. Assim como o Alexandre de Moraes, assim como o Dias Toffoli, assim como o Gilmar Mendes, todos eles assim chegaram até ali por indicação. Você entende que o Supremo está politizado? A coisa mais normal é isso. Tem que entender que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo são 3 poderes políticos.
todos os poderes são políticos. Não existe um dos poderes que não é político. Por definição, é um desenho político. E é um desenho de contrabalancear os poderes. O Estado brasileiro, ele herda, né, milênios de reflexão em teoria política, quando nascem os estados modernos e a legislação atual vai recepcionando as legislações antigas, mas você vai encontrar esse equilíbrio de poderes em várias civilizações do passado. Esse é o desenho atual, mas em várias civilizações do passado, a própria comunidade judaica, por exemplo, existia a figura do sacerdote, existia a figura do rei, existia a figura do profeta. Uma família equilibrada é uma família que tem um pai, uma mãe, que o filho vai crescendo e tem voz. Uma empresa, isso é visto no micro e também no macro. Então, o judiciário, diferentemente, às vezes, né, dá uma impressão que não é... Não, o fundamento do poder é o povo. E todo se vem do povo é, por definição, político. Agora, mas, sem querer te cortar, mas já polemizando. Já polemizando. Porque o nome é Supremo. Parece uma coisa meio metafísica, sabe? Meio espiritual, meio sacerdotal. Supremo Tribunal Federal. E parece que, assim, que na realidade nem veio de baixo para cima, veio de cima para baixo, assim. Deus mandou aqueles 11... sabe, no panteão mas aí dos deuses. Uma coisa é a atitude da pessoa. Outra coisa é reconhecer que as estruturas de poder, elas são um fato social. Uhum. O poder, ele não precisa de justificativa, ele precisa de legitimidade. É outro conceito básico das ciências políticas. O poder é o poder, ele é um fato. O poder existe, de acordo com as escrituras, por exemplo, o pastor John MacArthur mostra pelo menos 4 estruturas de poder que, de acordo com a tradição cristã, são delegadas por Deus na sociedade. Há uma estrutura econômica, a Bíblia fala de patrões e funcionários e colaboradores, a Bíblia fala de autoridade dos pais sobre os filhos, a Bíblia fala de autoridade sobre os pastores, representando Cristo na igreja, e a Bíblia fala da autoridade do Estado. Então, nós temos que entender que o problema não é uma hierarquia, pelo contrário, nenhum exército funciona sem hierarquia, nenhum exército funciona sem lado, sem... A pessoa fala assim, qual exército você está? Eu estou por aí. Não, qual? Você está numa guerra, qual exército você está? Essa é a vida humana, essa é a realidade, você gostando ou não, essa é a realidade dos fatos. Então, o problema não é a hierarquia, o problema é a atitude que eu tenho na hierarquia. Se é uma atitude de servo, se é uma atitude colaborativa, ou se é, como o senhor falou, Cássio, uma atitude despótica, autocrática, mandona. Aí uma desvirtuação da estrutura de hierarquia. Mas você crê que isso tem acontecido? Eu vou dar alguns exemplos. Isso acontece. Mas isso é algo enraizado na natureza humana. Vai além de uma discussão do desenho. O desenho do direito, ele é limitado. O direito é limitado, ele é uma ferramenta, como um copo é uma ferramenta, como uma câmera é uma ferramenta, como uma televisão. Os seres humanos são mais complexos que simples ferramentas. O ser humano é capaz de fazer uma enxada para arar a terra e fazer alimento para a sua família e pegar a mesma enxada e bater em alguém, assassinar uma pessoa. Usar ferramenta. Então assim, temos que entender também a limitação dos desenhos normativos. Então que se crie uma alternativa melhor, que se estude, que surjam juristas, constitucionalistas, porque o pessoal fica falando, rasgou a Constituição, rasgou. Não rasgou, a Constituição está valendo. São metáforas batidas, Agora, existe um problema que eu discordo, existem algumas pessoas, por exemplo, que são libertárias, no sentido igualitárias no sentido de dizer que toda hierarquia em si mesma é perversa. Esse é um ensinamento, no meu ponto de vista, até mesmo irracional. É até mesmo irracional. Então, quando você vai levando essa consideração que o senhor fez, as últimas consequências, ela é bem perigosa. Então, separar o que é a pessoa que está ali, o ser humano, e o desenho normativo, o desenho institucional, são coisas completamente diferentes. Que é necessário ter. Desde Montesquieu, se você dividir o poder em 3, é importante porque haja equilíbrio, porque não haja concentração, né? Sim, Montesquieu, os iluministas vão, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, uma série de desdobramentos até chegar nesse estado, o estado moderno que está em crise, né? Os estados contemporâneos estão em crise. Mas eu vou citar 2 pessoas aqui, pode parecer provocação, mas não é. É porque me ocorreu aqui agora. Um é o nosso rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, que na década de 70 ele soltou uma que virou ícone. O brasileiro não sabe votar. Ele foi enxovalhado, ele foi criticado. Mas tem uma frase muito mais cult, né, de Brecht, dizendo a expressão de Brecht do analfabeto político. Você crê que Pelé tinha razão e cabe ao brasileiro essa alcunha de analfabeto político?
São problemas diferentes, no meu ponto de vista. O Brasil tem uma baixa tradição de cidadania. Se você pega um livro básico de cidadania, o livro Cidadania Brasileira, do José Murilo de Carvalho, ele vai mostrar, na história do Brasil, a baixa adesão do povo nos processos de decisão. Mesma coisa o Raimundo Faoro no livro Os Donos do Poder, clássicos que todo brasileiro deveria conhecer ou estar informado. E ele mostra, por exemplo, que nos últimos anos do século XX, apenas 3 instituições da sociedade civil participaram dos debates políticos, que foi a OAB, a ABI e a CNBB da Igreja Católica. E isso está mudando no Brasil hoje. O que o Pelé falou tinha sentido para o seu momento, mas nós estamos em 2019. E hoje todo mundo está participando. Você vê coletivo de direito dos animais, igrejas neopentecostais, todo mundo participando. Então, às vezes as pessoas estão assustadas. A democracia está aqui. Não, a democracia está funcionando, é o contrário. É isso que é o saudável numa democracia. Não é crise, não é crise nenhuma. A democracia ela comporta no seu próprio desenho essa tensão. Agora, quando nós partimos para... Você mencionou o Brecht, você mencionou também... Há no fundo dessas duas afirmações um certo elitismo. Que significa que se eu for letrado, o meu voto é melhor. Isso também é mentira. Isso não é verdade. Aliás, em política, não significa que a voz do povo é de Deus. Mas a voz da maioria, não é à toa que a democracia é o consenso. É melhor, é menos pior que... a maioria esteja ali tendo a possibilidade de lutar, do que um grupo de iluminados, escolhidos, eles têm a chance muito maior, às vezes, de corromper. Então, como já dizia o Churchill, a democracia é o menos pior de todos os governos. De todos os governos. Você crê que há a última eleição do Brasil foi um recado conservador da sociedade, de que a sociedade quer dar uma puxada no freio, no sentido, não vou nem falar de política econômica, questão liberal, no sentido moral, ético. Você entende que foi um recado? Eu acho que também pode ter sido um recado, né? Principalmente, a economia está ruim até agora no Brasil, né? E o que a gente chama de real política, a vida real das pessoas. Todo mundo desempregado, sem perspectiva. Então foi sim um voto... Eu não diria que um voto de protesto, talvez um voto de oxigenação. Então, um voto de oxigenação que é natural em uma democracia, é natural nos ciclos da nação, né? E saiu de um extremo indo para o outro. Eu não faço assim, uma leitura muito simplista, assim, que é um moralismo. Não, tem também. Eu acho que é uma nova acomodação das vozes da sociedade brasileira. Mas lembrando que estamos todos no mesmo barco. Lembrando que uma coisa é a política, outra coisa é uma guerra, são conceitos completamente diferentes. Uma coisa é a imposição, outra coisa é o consenso da maioria, respeitando o direito das minorias. O objetivo é criar um ambiente que priorize o conjunto e que caibam todos os brasileiros. É isso que tem que ser falado. Acabou a eleição, agora é hora de fiscalizar, é hora de apoiar o que tem que ser apoiado, combater o que tem que ser combatido, cada um conforme a sua visão. Então, tem uma frase que eu gosto que é assim: nós deveríamos ser uma fraternidade, irmãos, mas viramos um fratricídio, irmão matando irmão. Então não é por aí no meu entendimento, sabe, Cássio? A gente tem que ir encontrando. Tem uma frase que eu também repito que é assim, né? Menos olho por olho, mais olho no olho. Conversando, essa é a essência da política. Você crê que nessa polifonia brasileira, que essa polifonia brasileira poderia parecer mais com os Estados Unidos, que você tem uma bifonia, democratas e republicanos, isso seria melhor? Ou você considera que a nossa... Sim, está em crise também, né? O presidente Donald Trump, ele é um outsider dentro do próprio Partido Republicano. Mas isso é algo que não é a gente que escolhe, tem que ser dois. Isso é a própria sociedade que vai formando, que vai formando. A gente mais reconhece as vozes do que diz, não, tem que ter uma, tem que ter duas. Lá tem uma tradição muito sólida, não dá para comparar os Estados Unidos. Eles são o oposto do Brasil no ponto de vista federativo, por exemplo. Eram 13 colônias autônomas, cada uma com a sua cultura, cada uma com a sua tradição dentro ali da igreja e tal. E aí elas se unem, Estados Unidos da América, no momento certo. Né? Partiu de 13 colônias e aí até que se une. O Brasil foi o contrário, né? O Brasil colonizado, o objetivo da Federação Brasileira é descentralizar o poder de alguma maneira. Então, cada povo... a política, ela não existe no vácuo, ela existe no tempo e no espaço, né? É o conceito de rostidade do poder. O poder tem rosto também. O poder tem uma face, o poder tem nome. Então, não é só ficar na utopia, na ideia, mas
aterrissar no mundo real. Que prazer conversar com o pastor Davi Lago, uma conversa muito rica, tenho certeza que você gostou. Pastor Davi, obrigado, viu, querido? Obrigado, Cássio, obrigado à Rede Super, a oportunidade de a gente estar junto aqui. Já que citamos, deixar um abraço aí para os meus colegas da PUC Minas, do período de graduação e também do mestrado. E, claro, foi citado aqui para a professora Carmen Lúcia, tive a honra de ser aluno dela no disciplina de Teoria do Estado. Um abraço a todos. Obrigado. Voltando a Belo Horizonte, por favor, lembre da gente. E pode trazer a Maria também. Pode trazer a Maria. Filha, que é linda. Menina linda, filha do pastor, viu? Olha, querido, muito obrigado por participar do Mente Aberta. Tenho certeza que você gostou, porque foi um programa muito rico. Quiser assistir mais programas, assista a Rede Super, sempre 23h30 aqui, de segundas, quartas e sextas. Um grande beijo e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.